Paz do Senhor para todos. Eu quero aqui falar sobre um fato que acontece muito nas igrejas, que sempre é muito pregado. Meu nome é Inês. Se fala muito em Lucas 10, que quando Jesus falou para os discípulos: eis que vos dou o poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos maus. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O que acontece? Que Jesus estava falando com os discípulos, os primeiros 70 que foram cumprir a ordem do Ide de Jesus. E eles estavam assim, entusiasmados, porque os espíritos se submetiam ao nome de Jesus. Mas Jesus disse que isso não é importante. Eu creio que é importante para expulsar o mal de certos lugares de pessoas, mas tem coisa mais importante, porque de repente você expulsa, o que acontece? Ele volta 7 vezes mais. O que nós temos que fazer? É entender a mente de Deus. Porque no início, o primeiro a falar sobre pisar a cabeça da serpente foi o próprio Deus, lá no Éden, em 3:15, Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É importante expulsar, sim, mas é mais importante fazer o quê? Porque quando quando a Eva estava lá no jardim do Éden, tudo era bom, o que aconteceu? Ela tinha a mente de Deus, o pensamento de Deus, a cabeça de Deus, entende? E ela tinha uma mente perfeita, viva. Aí o que aconteceu? A serpente chegou e trouxe outro tipo de pensamento, trouxe uma mente, a mente da serpente. E o que aconteceu? Aí acontece que ela foi convencida a fazer o que Deus falou para não fazer. Ela começou a ouvir. Então ela se tornou uma com a serpente. Ela foi perdendo o caráter de Deus, do qual ela era, as ideias de Deus, e foi pegando as ideias da serpente. Então, aqui eu creio que aqui em Gênesis o Senhor está dizendo que deveríamos pisar na serpente, pisar nas ideias. Por quê? O que acontece? Que o ser humano, a partir desse momento, passou a ser imperfeito, passou a ser morto e perder os atributos divinos. E começou até as ideias da serpente. Os atributos de Deus, o caráter de Deus. O que é o caráter de Deus? Está aqui em Gálatas 5, que são os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso ela tinha, esse ser humano tinha. Tinha na tua mente, mas a partir que ela aceitou uma outra mente, ela aceitou uma mente torpe e passou a ter idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, disenção, heresia, inveja, homicídio, glutonaria e coisas semelhantes a dessas. Essas que não fazem parte do reino de Deus. O que era o reino de Deus? Aquilo que já estava dentro dela. Ela tirou o reino de Deus e colocou o reino da terra, da serpente. E o que o Senhor fez? Fez um trabalho de redenção. Houve o sacrifício de Cristo para que se retornasse a mente do Senhor de novo. E o que Jesus fez? Ele veio em carne e pisou na cabeça da serpente. Mas pisou com os pés, brigando? Não.
Ele pisou com atitudes. Porque Jesus não tinha nenhuma dessas atitudes arrogantes, né? Ele não era arrogante. Ele foi tentado no deserto, foi oferecido tudo para ele, ele não aceitou nada do que o rei desse mundo ofereceu para ele. E até na cruz ele foi tentado. Ele foi tentado na sua arrogância, na arrogância humana, porque o próprio ladrão falou, um dos ladrões falou, se você é Deus mesmo, por que você não desce dessa cruz? Então ele foi tentado. Aí também, se fosse outro, com aquele poder, ele cederia o orgulho, ele não cedeu o orgulho. Então ele pisou na cabeça da serpente. Então o que acontece? Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil, porque muitas vezes você está no trabalho ou está em determinado lugar, alguém assim oferece alguma coisa, tipo, vamos dar um desfalque aqui nessa empresa, ou então vamos furar a fila, ou então vamos roubar, vamos matar, vamos fazer outra coisa. Então, quando a pessoa não aceita, o que ela está fazendo? Quando ela não aceita o mal, ela está pisando na cabeça da serpente. E essa é a parte mais difícil de pisar, a cabeça da serpente. Porque para isso é preciso ter a mente de Cristo. Então, também não adianta você estar na igreja todo dia. Aí chega em determinado lugar, você aceita certas coisas que não fazem parte da mente de Cristo. Porque Cristo não está ali naquele prédio. É necessário você ir à igreja, e eu vou na igreja, eu tenho os meus irmãos, faço culto em casa, muito importante, mas o mais importante é o reino de Deus estar dentro de você. O que é o reino de Deus? Aquilo que a Eva perdeu, aquilo pelo qual Cristo morreu. E está onde o reino de Deus? Em ti, dentro de você. Não adianta você dizer que é remido, lavado pelo sangue de Cristo e ir atrás dessas conversas. Porque o próprio Paulo falou, ele falou lá, ele falou que eu não faço o que quero, está em Romanos 7,19. Ele disse que não fazia o que queria, porque ele não podia, havia uma luta com Paulo, lá em Romanos 7,19, depois leia, entre o bem que tinha dentro dele e o mal. Uma luta entre o bem e o mal. Isso para provar que o Paulo estava remido, lavado pelo sangue de Cristo. Sim, estava no reino do Senhor, sim, mas ele tinha uma luta interior. E essa luta é a parte mais difícil. Então temos que pisar na cabeça da serpente, nessas ideias erradas, diariamente. Eu agradeço a oportunidade de terem me ouvido.